Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Então na aula passada falamos sobre o MRU, ou retilíneo uniforme, que só para relembrar não tem aceleração e a velocidade é constante, portanto distâncias iguais em tempos iguais. Agora a gente vai tratar do retilíneo uniformemente variado. Nesse caso, a gente tem aceleração, só que a aceleração ela é constante. E se a aceleração é constante, a gente vai ter velocidade variando, porém variando linearmente com o tempo. Exemplos desse movimento: se você deixa o seu celular cair, por exemplo, a gente despreza a resistência do ar, ele cai com a velocidade variando, ou seja, ele vai aumentando a velocidade linearmente com o tempo, sob a ação de uma aceleração constante, aproximadamente constante, que é a aceleração da gravidade. Então, na queda dos corpos, a gente tem um MRU aproximadamente, MRUV aproximadamente, um objeto caindo aqui numa rampa, no lançamento com aceleração constante para cima, por exemplo, a gente tem um MRUV, ok? Então, são exemplos deste movimento. E aí tem um conceito de aceleração, né? O que é aceleração? É a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Então, no caso aqui, a aceleração média é ΔV por ΔT. Aqui é V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Então, é isso que é aceleração. Nesse problema de MRUV, a gente sempre vai ter uma aceleração constante, ou seja, velocidade varia linearmente com o tempo. Quais são os gráficos e equações que a gente tem para o MRUV? Bom, essa aqui é a famosa função horária, quer dizer que é uma função do tempo. Então, a gente tem posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso é a equação de uma parábola, por isso que vocês estão vendo aqui o gráfico posição no tempo como uma parábola, ok? Só que vocês só estão vendo o lado direito da parábola, porque a gente não tem tempos negativos, a gente não considera na física, não nesse nível de curso que a gente está trabalhando. Então, vocês só vão ver uma perna da parábola, ok? Teria a perna para trás também. Tudo bem? Então, isso aqui é o gráfico da posição no tempo. E essa é a famosa função horária. Uma observação é que se o objeto estiver caindo, por exemplo, então na queda dos corpos a gente troca A por G, ou menos G, por exemplo. Eu prefiro trocar por menos G, considerando que a gravidade sempre puxa para baixo e a gente define o eixo para cima, o eixo Y. Ok? Bom, aqui a gente tem a velocidade, temos duas equações. A equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a VO ao quadrado, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. A vantagem dessa equação é que ela não depende do tempo. Mas a gente também tem uma que depende do tempo, V igual a VO mais AT, ou seja, uma linha reta. E a nossa inclinação aqui vai depender de A. Vai ser uma velocidade crescente se o A for positivo, decrescente se o A for negativo. Ok? Já o gráfico da aceleração é sempre constante, então uma linha reta horizontal. Tudo bem? Então são esses três gráficos e essas três equações que a gente tem aí para o nosso MRUV. Lembrando que se a gente estiver tratando de queda dos corpos, a gente troca A por menos G, ou seja, por menos a gravidade. Tudo bem? Vamos lá então. Professor, quando é que eu vou usar essas equações? Bom, depende do problema. Se o problema te der posição e tempo, você pode usar essa. Se tiver velocidade e tempo, você usa de cá. Se te der deslocamento e velocidade, aí você usa essa. Todas estão corretas e todas podem ser usadas. Depende do que o problema te der de informação, ok? Vamos ver então o problema. Um automóvel está parado, velocidade inicial igual a zero, diante de um semáforo. Imediatamente após o sinal ser aberto, ter sido aberto, um caminhão o ultrapassa com velocidade constante de 20 metros por segundo. Olha aqui a palavrinha mágica, velocidade constante, o que é que isso significa? Esse caminhão, que movimento ele faz? O que a gente estudou na aula passada, um MRU, que não tem aceleração. Então, eu já sei que eu tenho um caminhão fazendo MRU com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ok? Então, beleza. Nesse exato instante, o motorista do automóvel que estava parado, ele arranca com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, perseguindo o caminhão. Ou seja, eu tenho dois móveis aqui. Um é o carro, que tem velocidade inicial igual a zero, tem uma posição inicial que eu posso considerar zero, que é o semáforo, e arranca com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, isso é um MRUV. E eu tenho um caminhão que eu posso considerar exatamente quando o sinal abre, com a posição inicial zero, que é o semáforo, com a velocidade constante de 20 metros por segundo, ele está realizando MRU. Pergunta-se
após quanto tempo o carro alcança o caminhão e depois de quantos metros é que ele alcança o caminhão, ok? Então, veja, eu vou ter que descrever as equações tanto para o carro quanto para o caminhão. Vamos lá? Então, eu tenho para o carro um MRUV, velocidade inicial 0, aceleração 4, posição inicial 0. Para o caminhão, eu tenho um MRU e só tenho que a velocidade inicial, ou a velocidade dele é 0, que é constante todo o trecho, né? E a posição inicial 0. Vou usar as equações respectivas. Essa é a função horária do MRUV, essa aqui é a função horária do MRU. Para o carro, S0 é 0, V0 é 0. A aceleração é 4, 4 dividido por 2, 2, deu 2t ao quadrado. Essa é a equação que descreve o carro. Para o caminhão, eu tenho posição inicial 0, velocidade 20, portanto, posição igual a 20t. Ok? Essa é a equação que descreve o caminhão. Para responder a letra A, eu quero saber em quanto tempo eles vão se encontrar. O que é se encontrar? Se encontrar é ter a posição final igual. Então, eu vou igualar essas duas equações. Quando eu igualo as duas equações, eu posso passar esse 20t para cá negativo, igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu tenho o termo A, tenho o termo B, mas o termo C é 0. Então, eu posso colocar alguma coisa em evidência aqui. Ó. Veja que aqui tem T, aqui também. Aqui tem 2, aqui também. Então, eu posso botar 2t em evidência. Vai ficar, abre parênteses, t, já que o primeiro termo aqui na distributiva é 2t ao quadrado, e menos 10, porque o segundo termo é menos 10 vezes 2t, que dá menos 20t. Ok? Então, eu transformei essa subtração em um produto de fatores. E esse produto é igual a 0. Quando é que um produto de dois termos é igual a 0? Quando um é 0 ou o outro é 0. Ok? A primeira hipótese é, se 2t é igual a 0, t é igual a 0. Essa solução não serve de nada. A segunda hipótese é t menos 10 igual a 0, ou seja, t igual a 10. Pronto, essa é a minha resposta. Em quanto tempo eles vão se encontrar? Em 10 segundos. Ok? 10 segundos é o que resolve esta equação de segundo grau. E por que eu achei t igual a 0, professor? T igual a 0 também é ponto de encontro, só que é justamente o semáforo. Eles já estão juntos no semáforo, no tempo t igual a 0. Depois o caminhão passa o carro alcança em 10 segundos. É o segundo ponto de encontro. E daí em diante o carro segue na frente do caminhão. Ok? Então está respondido em quanto tempo. A letra B é, e quanto que ele andou? Bom, em 10 segundos é a nossa resposta para A. Quanto que ele andou? Aí você vai pegar a equação tanto do carro quanto do caminhão e substituir o 10. Eu escolhi substituir aqui no caminhão, que foi mais fácil, né? 20 vezes 10, 200 metros. Pronto, em 200 metros ele se encontra. Professor, e se eu substituísse na outra equação, daria certo também. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 2, 200. Então, ele se encontra em 200 metros. Ok? Vamos lá. Próximo exercício. Agora, a gente está falando de um lançamento para cima, que também é um MRUV, porque está sob a ação de uma aceleração constante, que é a gravitacional. Veja, um jogador atira uma bola para cima em linha reta, então temos um MRUV, com a velocidade inicial de 12 metros por segundo, desprezando a resistência do ar, calcule. A gente despreza a resistência do ar porque mais para frente a gente vai ver que ela influencia no movimento. Então, ela resiste, ela atrapalha o movimento, ela faz com que a aceleração, que surja uma outra força, surja uma força modificando o movimento. Então, por isso que nesse momento a gente despreza para considerar um MRUV. Ok? Então, vamos lá. Pergunta-se, letra A, o tempo que a bola leva para alcançar a altura máxima. O tempo que ela leva para alcançar a altura máxima. Na altura máxima, imagine que você joga aí seu celular para cima. Não façam esse teste, hein? Joga outra coisa, joga uma borracha para cima. Você joga uma borracha para cima, ela vai subir, e a altura máxima dela, o que acontece com a velocidade lá em cima? A velocidade é 0. Ela não tem velocidade e passa a cair. Se ela ainda tivesse velocidade, ela continuaria subindo. Então, ela não tem velocidade. Então, na altura máxima, a velocidade é 0. Essa é a nossa chave. Ok? Para responder a letra A. Então, na letra A, a velocidade é 0 no topo, né? Então, vamos lá. Se na altura máxima a velocidade é 0, ele deu como informação que a velocidade inicial é 12 metros por segundo e a aceleração, vou colocar aqui, a gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, negativo, porque está sempre apontando para baixo. Ok? Então, essas são as informações. A gente pode usar a equação para velocidade, para o MRU. V igual a VO mais AT.
Na outra questão, a gente usou a equação horária, a função horária da posição. Aqui a gente está usando a função horária da velocidade. Por quê, professor? Porque ele me deu velocidade de informação e quer tempo. É por isso. Então, velocidade final 0, que está na altura máxima. Inicial 12. Aceleração menos 10 e eu acho t. Passo 12 para o outro lado, fica negativo. Menos 12 é igual a menos 10. Então, se a gente multiplica por menos 1, 12 igual a 10t. T igual a 1,2 segundos. Ou seja, você joga o objeto para cima, ele leva 1,2 segundos até chegar na altura máxima. Ok? Na letra B, pergunta qual é a altura máxima. Então, ele quer saber qual é essa posição. Aí eu vou usar a equação da posição. Ok? Eu ainda vou passar esse S0 para cá. Eu poderia considerar S0 zero. Mas eu vou passar ele para a esquerda, vai ficar um ΔS. O que é o ΔS? O deslocamento de onde eu joguei até onde chegou. No caso, a altura máxima. Então, o ΔS vai me dar a altura máxima. Depende de quê? Velocidade inicial, tempo e aceleração. Eu já sei qual é a velocidade inicial, é 12. Qual é o tempo para a altura máxima? Eu já calculei, é 1,2. Aceleração, quanto dá? Menos 10. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5 vezes. Qual é o tempo? 1,2 ao quadrado. Faz essa conta, dá 14,4 menos 7,2, dá 7,2 metros. Essa é a altura máxima, ok? Então, o meu objeto é lançado. Eu posso considerar que ele foi lançado da posição 0, por exemplo. Ele sobe 7,2 metros e ele faz isso em 1,2 segundos, ok? Na letra C, pergunta o seguinte, vou voltar aqui. Em quanto tempo a bola atinge 5 metros acima do ponto de lançamento? Veja, 7,2 metros é a altura máxima, mas antes dela tem os 5 metros. E depois, quando ele está caindo, também tem. Então, quanto tempo é que ele leva para atingir esses 5 metros? Vamos ver? Eu vou usar a mesma equação horária, só que meu ΔS agora vai ser 5. Ou seja, a distância do ponto que eu lancei até o ponto que eu quero, que nesse caso vai ser 5 metros. Então, 5 metros é igual a velocidade inicial 12, o tempo é o que eu quero saber, 10 sobre 2 negativo dá menos 5, t ao quadrado, tem uma equação de segundo grau. Vou passar aqui para a esquerda, 5t ao quadrado menos 2t mais 5 igual a 0 é a minha equação de segundo grau para resolver. Lembram como é que resolve isso? Bhaskara. Esse termo aqui é o meu A, coeficiente A, vale 5, B vale 12 e o C vale 5. Como é que calcula isso? A solução disso é o quê? As soluções dado por menos B, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a fórmula geral para a solução de equação de segundo grau. Portanto, nosso tempo vai ser menos b, no caso menos 12 dá 12, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado é 144. Menos 4 vezes a dá menos 20, vezes c, menos 100. 144 menos 100 dá 44. Então, 12 mais ou menos raiz de 44 sobre 2a, ou seja, sobre 10. Isso aqui vai dar duas soluções, 0,53 segundos e 1,86 segundos. Professor, qual das duas é a resposta certa? As duas. As duas. Esse objeto está sendo jogado para cima. Observe, você joga para cima, a altura máxima é 7,2 metros. Só que eu quero saber em 5 metros, para atingir 5. Então, ele vai atingir 5 metros na subida, antes de 1,2 segundos, ou seja, em 0,5 segundos, ele atinge 5 metros. Aí ele anda mais um pouquinho, atinge o 7,2, exatamente em 1,2 segundos. Depois ele cai, porque o objeto sobe e depois ele desce. Na descida, ele passa de novo nos 5 metros, porque ele passa na subida e na descida, naquele marco de 5 metros. E na descida ele já passa com 1,86 segundos a partir do lançamento. Ok? Então ele é lançado. Em 0,53 segundos ele atinge 5 metros. Depois, em 1,2 segundos, ele atinge os 7,2 metros, que é a altura máxima. Depois ele cai e em 1,86 segundos ele atinge novamente os 5 metros e continua caindo. Ok? Então essa é a resposta para esse problema. Certinho? Vamos para um terceiro caso aqui, que esse vai ficar como atividade para vocês. Então, para finalizar aqui nossa videoaula, deixa-se cair uma pedra em um poço profundo. Imagine aí que você tem lá no seu quintal, na sua fazenda lá, você quer calcular a profundidade de um poço. Como é que você pode fazer isso?
Você só precisa de uma pedra e de um celular para medir o cronômetro. Pode até ser um relógio qualquer que tem um cronômetro. Como é que a gente faz isso, professor? Solta a pedra, solta ela, e na hora que você soltar, você marca o tempo no relógio. Quando a pedra cair, ela vai bater no fundo. Vamos supor que tenha água, ou enfim, ela bate no fundo. Quando ela bater no fundo, ela vai produzir um som, o som da queda. E essa onda sonora, ela vai ser produzida ali, vai se propagar e vai chegar no seu ouvido. Quando você ouvir o som, você aperta de novo o celular. Então você vai ter o tempo total do movimento, que é o tempo de queda da pedra e o tempo de subida do ar. Temos dois movimentos, ok? Neste problema, diz que o barulho da queda é ouvido 2 segundos depois, ou seja, tem o tempo da pedra cair, que é um MRUV, porque está sob a ação da gravidade, e tem o tempo da onda sonora subir até o seu tímpano, que é uma subida, lembra? A gente está falando de onda MRU, ok? Sabendo que a velocidade do som no ar é de 300 metros por segundo, calcula a profundidade do pulso. Então veja, você tem um problema que é o MRU da queda da pedra, que você vai equacionar, e você tem o MRUV da queda da pedra, que você vai equacionar, e depois você tem um MRU da subida do som, que você também vai equacionar, sabendo que o tempo de descida da pedra mais o tempo de subida do som, somados, valem 2 segundos. Então está aqui tudo que vocês precisam. Tempo de descida mais o tempo de subida é 2 segundos. A equação para queda, cheguem nessa equação, entendam ela, é de 5t ao quadrado. É a equação da queda da pedra. Vocês vão entender por quê. A posição inicial pode considerar zero, a velocidade inicial pode considerar zero, que foi abandonada, deixou-se cair. Só vai sobrar a gravidade. Ok? Se está caindo, a gravidade está ajudando, 5t ao quadrado. Gravidade sobre 2, no caso. Já na subida, eu tenho um MRU. Então, S é igual a SO mais VT. SO 0, H igual a V vezes o tempo. Velocidade 300, tempo de subida. Pronto. Está aqui as equações que vocês vão precisar para resolver esse problema. Quando vocês resolverem, vocês vão achar tempo de descida quase 2 segundos. Você vê que quase todo o tempo é ocupado com a queda da pedra. Leva 1,93774, por aí vai, segundos. E o tempo de subida é o que sobra, o resto aqui para dar 2 segundos. Então, 0,0626 segundos. Porque o som é muito mais rápido do que o movimento da pedra. E vocês vão achar a profundidade do poço aproximadamente aí 18,8 metros. Façam esse exercício, ok? É isso, pessoal. Até a próxima videoaula.